Esther. Esther, capítulo 5. Aleluia, Jesus em diante. Amém? Como é ciclo de oração, vamos na Esther hoje. Aleluia. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu das suas vestes reais. Esse pôs no pátio interior da casa do rei. Esther, qual o capítulo 5? Não, capítulo 5 em diante, primeiro até o fim do 14. Amém? É capítulo 5, o versículo em diante. Vou ler de novo, amém? Achou? Quem achou, diga amém. É o quê? Esther, capítulo 5, versículo em diante. Aleluia, Jesus. Esther entre a presença do rei, convida Amã para ver os banquetes. Amém, irmãos? Sucedeu, pois, que o terceiro dia, Esther se vestiu das suas vestes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu, aleluia, Jesus, sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça ao seu olho. E o rei apontou para Esther com cetro de ouro em que tinha suas mãos. Esther chegou, tocou na ponta do cetro. Então diz o rei: fazer a pressa, Amã, que cumpra mandado de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado. E diz o rei: Esther, o banquete do vinho, qual é a sua petição? E se dará igual o teu requerimento, se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther, diz: a minha petição é requerimento. Se achei graça aos olhos do rei, se é bom parecer ao rei conceder-me a minha petição, o meu requerimento venha ao rei com a mão. Ao banquete que lhe preparar amanhã, farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu, a porta do rei, que não se levantaram, nem o moveram diante dele. Então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa. Ele enviou, mandou vir os seus amigos e seres a sua mulher. Contou Amã agora da sua riqueza e a multidão dos seus filhos, tudo que o rei o tinha engrandecido, aquilo que tinha ensaltado sobre o príncipe servo do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther, a ninguém fez vir com o rei o banquete que eu tinha preparado, senão a mim também para amanhã estou convidado por ele juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz. E quando vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, então disse ele, sua mulher: todos os seus amigos fazem uma foto de 50 côvados de altura, e amanhã diz o rei: enfoque nele Mardoqueu. Então entra alegre com o rei no banquete. E esse conselho me pareceu a mãe e mandou fazer a foto. Amém? Pode se sentar, aleluia, Jesus. Eu creio que o Senhor conhece a história de Esther. Esther era judia, né? Ela foi ali, né? Foi escolhida pelo rei para ser a rainha, né? E ali tinha um inimigo, né? Que era Amã. Amã estava se preparando contra o judeu. Ali a rainha Esther, ali ela soube que ele estava preparando algo para aquele povo. E ali ela foi até onde o rei estava, porque naquela época, se eu entrar sem o rei permitir entrar, ia ser morto. Mas a rainha Esther, ela sabia qual
esposa do rei, amada do rei. O rei não ia querer perder a Esther. Não queria perder a amada dele. E ali a mão foi passar sobre a porta e encontrou ali Mardoqueu sentado na porta. A história de Mardoqueu é tão bonita, porque o louvor fala: fica na porta, Mardoqueu. E ele ficou na porta. E ali ele não saiu da porta, mas ele ficou. Sabia que o dia dele ia chegar. Sabia que o dia dos judeus ia chegar naquele lugar. E ali a mão alegre fez tudo, preparou a forca, preparou tudo, pensando que a Esther ia colocar